transformar o maior número de pessoas e sociedades, contribuindo para um mundo e um futuro melhor, de pessoas felizes, realizadas e engajadas ao sucesso. Eu sou o Ricardo Benassi, diretor da construtora MacLúcia. Estamos aqui em Jordanésia, onde estamos lançando um empreendimento imobiliário. Apostamos muito na cidade de Cajamar, principalmente aqui no bairro de Jordanésia. A cidade mais procurada no setor logístico, isso aí atrai muitas empresas para a cidade. E atraindo empresas, com certeza gera muitos empregos. Gerando emprego, gera demanda no setor imobiliário para moradia. E aqui em Cajamar, a MacLúcia está construindo, posso dizer hoje, que é o melhor empreendimento de Jordanésia, um empreendimento com lazer completo, um apartamento bem dividido, são em média 50 metros quadrados, mas se você vir aqui visitar nosso apartamento decorado, você vai ver que esses 50 metros quadrados são muito bem aproveitados, a arquitetura foi muito bem definida. E eu queria convidar você para vir visitar aqui o nosso empreendimento e desfrutar, quem sabe, daqui 36 meses de um apartamento padrão MacLúcia. Olá, muito boa noite para você que acompanha aqui a Top TV On, a primeira TV de Cajamar. Estamos aqui ao vivo nesse maravilhoso programa Psicologia Explica dessa quarta-feira. Estou com saudade de vocês aí, né? Fiquei afastadinho um pouco aí devido a alguns compromissos na minha agenda, mas estamos aqui ao vivo para você mais uma vez pela Top TV On, né? A Top TV On que está crescendo em audiência, em programação, muita gente assistindo a gente aí, várias cidades participando, e é muito bom tê-los aqui, né? E a quarta-feira, como eu sempre falo, aquela terapia que é de graça para você, né? Você está aqui no consultório do Psicologia Explica, né? Você vai ter uma terapia gratuita toda quarta-feira aqui, a partir das 8 horas da noite, pela Top TV On, né? A Top TV On que está sempre trazendo programas para vocês importantes na área da saúde, do esporte, notícias, enfim, muita coisa boa rolando para você aí, né? Na Top TV On aqui, tá bom? Você pode compartilhar a nossa live através do nosso Facebook da Top TV On, onde você está assistindo a gente aí, compartilha, manda aí, né? Para quem você quiser mandar aí o link nosso, para que possam participar. Se quiser mandar a sua perguntinha também, nota aqui embaixo aqui, ó. Tá, manda aqui embaixo sua perguntinha. Hoje nós temos aqui um tema muito bacana, né? Que é o psicologia para pessoas e para organizações. O que é isso? Para as pessoas que se tratam nos consultórios, né? Pessoas físicas e tudo mais. E também nas organizações, empresas, indústrias, né? Enfim. E aí nós estamos aqui hoje com alguns convidados, mas antes de a gente mostrar aqui os convidados e dar o nosso boa noite, quero passar aqui a palavra para a minha querida Fátima Batista. Boa noite, Ricardo Rodrigues. Tudo bem, Fátima? Rodrigues Pazin. Boa noite, pessoal de casa. Sempre um prazer, né? Mais uma quarta-feira
com o programa Psicologia Explica aqui na Top TV ON de Cajamar. E tá bem gostoso, né, esse tema, esse mês de agosto. Prometi que ia estar recheado de psicólogo e estou cumprindo. Cada dia com mais qualidade ainda os psicólogos que a gente está trazendo aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho do psicólogo clínico e do psicólogo organizacional. Então, você que está pensando em fazer terapia e tem um pouco de dúvida de como funciona a terapia no consultório, fica atento aí que tem bastante novidade, né, Ricardo? E para você que tem uma empresa e quer investir aí na saúde mental dos seus colaboradores, também fique ligadinho que tem muita dica hoje. Olha, eu vou falar para você o seguinte, eu vou dar uma pitadinha depois aí. O psicólogo no consultório clínico particular, depois eu falo. E eu fiquei decepcionado, viu, Fátima? Decepcionado. Por quê, Ricardo? Conta a sua angústia, vai. Porque eu fui me consultar no consultório no particular do meu convênio, 20 minutos só. O que você faz em 20 minutos? É diferente. O particular, né, do convênio é diferenciado. Porque o convênio, ele oferece ali um apoio, uma orientação, e o tempo máximo mesmo, acho que é meia hora, se eu não me engano. É isso mesmo. Dos psicólogos tem que rever essa questão. É muito pouco tempo, gente, muito pouco tempo. A gente paga o convênio para quê? Para ser tratado. Quem sabe, né, mas melhor tem, esse na quadro. verdade, tem uma... Eu não lembro se tá no CF... Ai, desculpa, gente, eu invadindo já. Boa noite, Letícia! Foi automático, tô achando que eu tô no bar, maravilhoso. Boa noite, Letícia! Boa noite, Ricardo, tudo bom, Essa querido? é a nossa Letícia aqui, ó. Letícia Seja bem-vinda, Goulart, Letícia Goulart. que vai A falar Letícia também aqui com a gente. veio. Tudo bem, Lê? Tudo bom. Tem uma resolução... Boa noite. Boa noite. Tem uma resolução, eu não me lembro agora se no CFP ou no CRP, porque eu também não sou tão estudada assim, né? Mas tem uma resolução que diz que o consultório ele não pode fazer essa diferenciação, porque ela é discriminativa, né? Então, mesmo no nosso consultório mesmo, tanto o cliente particular quanto o cliente do convênio, ele tem o mesmo tempo de sessão, né? Que é de 30 a 50 no minutos. consultório, não no convênio. Não, no convênio, na verdade, depende do convênio, nem tem estipulado em contrato qual que é o valor máximo. A maioria dos convênios não tem essa estipulação, não. Nossa, eu fiquei decepcionado. Mas vamos lá, vamos falar aqui, daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa questão aí que eu sei que muita gente, né, acaba falando sobre isso. Eu já encontrei muitas pessoas que foram se consultar, não tem condições de pagar um psicólogo, né? Eu sei, a gente entende, muitas vezes não cabe no orçamento. E aí vai usar o convênio médico. E é 20 minutos, meu Deus do céu, aí não dá. Mas vamos aqui com os nossos convidados de hoje, né? Quem está aqui ao meu lado, quem vos fala aqui é o meu amigo Renato Braz. Boa noite, Renatinho. Boa noite, olha eu aqui de novo. Ó, Renato já virou aqui o nosso homem da Top TV On. Logo eu consigo o programa aqui, gente. Bacana. Fiquem espertos. O Renato tá cuidando da gente aqui. A gente tá ficando muito louco, muitas coisas acontecendo aqui na Top TV On, e aí tá nos atendendo aqui, viu, gente? Porque tá vindo muitas vezes aqui, que é pra gente poder pagar ele, né? A nossa forma de pagamento, o que é? Trazer o nosso Renato aqui, a permutinha. É isso aí. E eu fiquei sabendo que a Fátima e a Lina não estavam dando conta, então chamaram mais um psicólogo, tô aqui. Acho que não tá dando conta mais. Nossa, a demanda do Ricardo é demais, a gente não dá. Manda. Obrigado, Fátima. Olha, gente, agora as brincadeiras aqui à parte, eu vou também cumprimentar aqui a Nayara Carnaúba, que também é psicóloga também, da noite. Muito boa noite a todos. Obrigada pela recepção, né, e pelo convite também. Olha aí que bacana. Pessoas maravilhosas aqui. Eu tô rodeado de 4, aliás, né? Super psicólogos aqui da cidade, que atendem a demanda tanto na área clínica, né? Área pessoal, física, e também as empresas, né? Então, são várias empresas que demandam também, que necessitam desse trabalho que é tão importante, a psicologia, né, Fátima? A psicologia que é muito importante, ela abrange tantas áreas na nossa vida, e a gente acaba aí, né, querendo saber como é que é, por onde, quais os caminhos percorrer. Então, se você vai entender um pouquinho hoje mais sobre a psicologia, né? Então, nós estamos aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse tema da psicologia no consultório, como eu estava falando aqui já no começo do programa, e também nas empresas, organizações. Não é isso, Fátima? Isso mesmo, Ricardo. A Top TV On está abrindo um espaço muito legal, né, para psicologia. Então, hoje o programa Psicologia Explica vai ter essas duas abordagens aí, né, tanto da área organizacional quanto da área clínica. E depois ainda vai ter uma outra psicóloga, né,
para fazer o próximo programa que vai ter do esporte, né? Se não me engano, uma psicóloga do esporte, chama Lilian, né? Tive o prazer de conhecer ela aqui nos bastidores. E então, ó, vai ter muito psicólogo para vocês aí conhecerem um pouquinho do nosso trabalho, conhecer um pouquinho a importância da psicologia até mesmo no esporte. Então, se prepare. Legal. Muita gente já acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo aqui, ó. O Evanildo Marques. Boa noite, Ricardo Rodrigues. Evanildo, obrigado pela sua participação aqui, viu? Sempre presente nas nossas transmissões. Grande abraço, Evanildo. É o xerife lá do Parque Paraíso, né? O cara que fiscaliza a saúde ali, o Parque Maria Aparecida. É só chamar o Evanildo Marques lá que o cara vai lá. É o nosso xerife aí do Parque Maria Aparecida. Mas brincadeira à parte, Evanildo, grande abraço para você. Obrigado pela sua participação aqui, viu? Também quem está com a gente também aqui é a Tati Cristina. Boa noite. Eu é quem diga, né, doutora? KKKKK. É minha paciente. Sua paciente? Tati, beijo, Tati. Entendi o que você quer dizer. Entendi. A Tatiana Nunes Fernandes, boa noite, Ricardo. É verdade sobre o assunto que eu tinha abordado aqui no começo do programa, né? Sobre os 20 minutinhos. Rosa Maria Ferreira Caldas. Viva o Rê. Olha, você tem fã-clube aqui na cidade, né? Aqui, ó, Rosa. O nosso orgulho, né? Bila e Rosa Maria Ferreira. Que legal. Família Caldas. Isso aí. É sua família? A Rosa é mãe da Bila. A Maria é minha prima. Olha aí, tudo família, hein? Que legal. Um beijo pra elas. Roseli Pazinho tá aqui também. Grande beijo a tia Roseli Pazinho. Tá lá em Franco da Rocha, né? Grande mulher de Deus aí junto com o tio lá e tudo mais aí. A família toda. Pazinha nos assistindo. Fátima, conduz aí a perguntinha então pra... Você mandou aqui a perguntinha pra mim? Mandei. Ó, gente, tá vendo? A Letícia já... Viu? Acabou de entregar aqui, ó. Gente, nosso combinado. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Tô aqui com as perguntinhas aqui, ó. Mas o nosso programa hoje, o tema, né, desse mês aqui, aliás, né, a gente está trazendo vários psicólogos de diversas áreas, porque o mês de agosto é o mês, né, dos psicólogos, né? Não é, além de ser o mês do cachorro louco, né, é o mês dos psicólogos, tá? Brincadeira, viu? Mas é um mês especial. Porque essas pessoas, esses profissionais, psicólogos, eles nos dão um caminho, nos dão um norte para que nós possamos seguir aí, né, a direção correta. Então, muitas vezes as pessoas, quantas vezes a gente passa algum distúrbio na vida, né, e a gente tem que consertar esse distúrbio, né? E por que deu esse distúrbio? Por que deu esse transtorno? Por que a gente está passando dificuldades, fica triste de uma hora para outra? E o profissional, o psicólogo é essa pessoa correta, certa, indicada para que possa nos fazer esse tratamento especial. Bom, quero falar aqui para a nossa convidada, né? Ou para o nosso convidado também, os dois podem responder aqui, tá? Fica à vontade. Primeiro as mulheres, tá? Tá bom? O que faz um psicólogo, né, organizacional? É só recrutamento, é só seleção? Quando se fala em psicólogo, a gente tem aquela noção, né? O psicólogo ele vai fazer a minha seleção. Eu vou na empresa, ele que vai me entrevistar. Ele que vai aplicar os testes e tudo mais, né? Ele que vai fazer a seleção de uma contratação. É somente isso? Não, na verdade vai muito além, né, do recrutamento e seleção. A visão que a gente tem do psicólogo é ele lá na gestão do RH, né, projetos de benefícios, mas não, o psicólogo organizacional ele vai trabalhar com foco no diagnóstico, né, pesquisa de clima, que é avaliando, né, a desmotivação do funcionário, avaliando como que está aquele ambiente de trabalho, né, tanto para o gestor, para os colaboradores. O recrutamento e seleção também entra nesse contexto, mas não é somente ele, né? Então, o psicólogo organizacional, ele chegando, né, nessa empresa, ele vai atuar de forma a fazer, primeiramente, a pesquisa de clima, que é para entender como que se dá a interação, né, entre a empresa e o colaborador, né, entre o gestor e o colaborador, como que está essa motivação, né, dos funcionários, e isso é feito geralmente de forma anônima, né, pode ser feita também de forma individual, né, até para preservar, né, o próprio colaborador. E, com base nisso, nessas informações, claro, muitos testes psicológicos também entram nessas questões, e a partir desses resultados que ele colhe, é que ele vai poder auxiliar, né, intermediar entre o gestor e a empresa, trazendo melhorias mesmo, na qualidade de vida, na melhoria do trabalho, na produtividade,
né? De forma também trazendo feedback, né, para esses funcionários. Muito bom. Quer dar uma palavrinha, Renato? Diz tudo. Diz tudo aqui, né? Diz tudo. O psicólogo ele também é importante, né? Eu vejo assim na questão sobre o funcionário que tem algum tipo de distúrbio, né? Como que vocês avaliam isso assim? O funcionário que começa a faltar, o funcionário que começa a ter algum problema com álcool, com algum tipo de vício, né? Isso também o psicólogo atua também dentro dessa organização. Sim. E como que é feita essa abordagem? É o chefe do setor? É uma denúncia anônima? Como é que chega isso até vocês? Bom, tudo depende muito de como funciona, né, essa empresa, se o funcionário ele é externo, se ele é interno, se houve denúncia, pode acontecer, se aconteceu também dele chegar, né, com alguma alteração no trabalho e é visto e percebido pelo gestor. E, a partir daí, ele pode ser tanto encaminhado, né, ao ambulatório médico, né, para ter uma tratativa mais adequada, e também o atendimento individual, né, para entender as demandas desse funcionário, né, do que está acontecendo na vida dele, quais os problemas, o que a empresa pode, né, intermediar, né, nesse processo. Mas geralmente é feito de forma individual, né, um atendimento mesmo. E, se possível, também encaminhado, se necessário, aliás, encaminhado, né, ao CAPS, AD, que é responsável, né, por esse tipo de demandas também. Existe até um preconceito, né, dos funcionários, tem medo de falar assim, poxa, o psicólogo está lá, está me assistindo, Muito. Eu vou ser mandado embora. Na verdade, é até um estigma muito grande, né? As pessoas, quando você fala, eu sou psicólogo, né? E aí as pessoas chegam para a entrevista, elas já chegam apreensivas. Nossa, mas ele vai me analisar, né? Vai ler minha mente. Vai ler minha mente. Chega suando. A gente não consegue. A gente queria, mas a gente não consegue. Não pode, infelizmente. Não, tá vendo? Você que vai fazer uma entrevista amanhã cedo, fica tranquilo que ninguém vai ler a sua mente. Tá tudo certo. Não, tudo certo. E não se sintam nervosos, inclusive, até porque tudo é feito com base em base científica, né? Testes psicológicos. O psicólogo ele não vai chegar, essa pessoa tem essa personalidade, essa característica. Claro que a gente tem essa sensibilidade em perceber comportamentos, né? Mas não que a gente vai ler o indivíduo, né, e descrevê-lo a partir assim da ótica, né? Até porque isso acaba se tornando até o senso comum, né? Você acaba taxando a pessoa antes de conhecê-la. Você falou uma coisa muito interessante, né, Ricardo? Então, quando a gente está na organização, e geralmente a psicologia organizacional, ela vem de fora, né? Mas às vezes também o psicólogo ele é da organização, ele está lá dentro, né? Mas tem a questão do sigilo ético, né? Então, quando a gente diz assim, nossa, mas eu vou contar isso para a psicóloga da empresa ou para o psicólogo da empresa e todo mundo vai ficar sabendo, meu gestor vai ficar... Não, ninguém vai ficar sabendo, porque existe o sigilo ético, né, que respalda essa pessoa, que dá direito dessa pessoa do sigilo ético. Né? Então, isso não acontece. Mas a Nayara colocou bem, né? Então, quando essa pessoa chega com uma demanda ali para o psicólogo organizacional, ele não vai atender essa demanda como um psicólogo clínico, né? Então, ele vai fazer uma triagem dessa demanda, ele vai encaminhar esta pessoa para um atendimento clínico, até porque a empresa não tem o que a gente chama de... setting terapêutico, né? Então, a empresa é um lugar que muitas vezes as paredes são divisórias, né? Então, quando a gente vai num consultório de psicologia, os meninos podem falar melhor, a gente tem uma série de cuidados para preservar essa pessoa, né? E na empresa não há estrutura para se fazer isso. Então, o que a empresa faz, em muitos casos, é custear esse tratamento. Aí o psicólogo organizacional ele pode fazer esse intermédio. Olha, custeia o tratamento que essa pessoa precisa, sem falar o que é, obviamente, né? Preservando a intimidade dessa pessoa. Ou o psicólogo organizacional pode falar assim, olha, mas você sabe que o seu plano de saúde cobre esse tipo de tratamento, né? Como você disse que tem alguns planos que cobrem.
Então, esse atendimento clínico, ele não é feito dentro da organização, ele é encaminhado para um psicólogo clínico mesmo. Então há ali uma triagem. Uma triagem, o psicólogo profissional ele identifica e encaminha. E encaminha, né, até para preservar, né, o sigilo mesmo, e tendo esse setting terapêutico. Por isso que é preciso encaminhá-lo, e não assim, o ambiente de trabalho ele não propicia, né? Muito bom, muito bom. E sabe o que eu acho interessante nessa questão organizacional? O quanto é importante. Porque às vezes a empresa ela tem toda uma dificuldade de lucro até. Absenteísmo, que é o que você falou, da falta dos colaboradores faltarem com frequência, desmotivados. E colaborador desmotivado, a gente sabe que é uma fragilidade na qualidade do produto que ele oferece. Isso é nítido. E quando o psicólogo ele vem na organização e faz essa avaliação de clima, né, ele traz uma segurança e algo pontual que a empresa precisa trabalhar. Porque todo mundo acha, às vezes, que o colaborador está desmotivado por uma questão só financeira. E, às vezes, não é só financeira. Às vezes, é uma questão de reconhecimento, é uma questão de ter um clima mais agradável, de ter respeito na questão da hierarquia. Então, são alguns aspectos que, quando melhorados, o administrador, né, o dono da empresa, enfim, ele vai conseguir um lucro com isso. A empresa produz melhor. Então, é algo muito importante, e eu vejo que muitas empresas já estão investindo nisso, né, na saúde mental dos colaboradores. Mas existem muitas ainda que acreditam que a melhora vai vir com uma pressão, com ameaças, e isso não funciona, né? Século XXI, a gente está percebendo que isso não funciona. Então, o psicólogo dentro da organização, ele traz muitos benefícios, né? Fora as palestras, orientação, tudo mais, e quando ele consegue pegar esses pequenos detalhes, né? Um paciente, ó, mania. Um colaborador que é alcoólatra, por exemplo, ou dependente químico. Eu trabalhei numa empresa no RH, não era como psicólogo organizacional, era como departamento pessoal. E lá a gente tinha um número, não grande, mas uma minoria, mas tinha um número de pessoas que tinham dependência química. E como lidar com isso? A gente sabia, mas como que a gente faz, né? E aí a gente tinha toda essa condução mesmo de pedir ajuda, de encaminhar. De abordar até, né? Porque essa pessoa precisa de ajuda. Não é mandar ele embora que vai resolver o problema. Só piora mais. Então, a gente precisa ajudar, dar subsídio para essa pessoa. E aí, o olhar clínico do psicólogo organizacional, esse olhar que a gente tem, até que a Nayara falou a gente consegue observar um comportamento, né? Então, a gente olha, algo desperta na gente. Bom, vamos prestar mais atenção, né? E aí, com isso, a gente consegue ajudar. Não só o colaborador, mas a organização em si. Então, é bem válido. Então, você que aí é funcionário, né? De repente, você precisa de uma direção, não está legal para você ir no seu trabalho, na sua empresa, né? Você quer dar quer soltar isso que está dentro de você, então procura um psicólogo da sua empresa. A gente sabe ou dar sugestão para a empresa ter um psicólogo, né? Então, de contratar, né? Uma equipe, né? Ou terceirizar, né? Consultoria aqui da Síntese, por exemplo. Até porque já faço meu jabá aqui. Até porque, né, Nayara e Renato, tem a questão da política da empresa, né? Isso aí também tem que ser seguido, né, de uma forma de trabalho, mas que o psicólogo também pode intervir também em algumas situações, nesses casos de dependência de álcool e de droga, e até mais os problemas de convívio mesmo, né? Porque tem os problemas de convívio, são muitos relacionamentos, né? Sim, na verdade, tudo que envolve pessoas, né, existe o conflito, né? Então, o psicólogo organizacional, ele até vem para tentar intermediar, né, esse conflito, tentar entender de onde vem, né, e justamente como próprio organizar, né, essa organização. Então, justamente essa pesquisa de clima vai entender isso, as relações com o outro, a relação com o gestor, né, como que esse funcionário está se desenvolvendo. Porque muitas vezes, até como a Fátima colocou, o que falta é um feedback, né, ou positivo, ou até mesmo o negativo, que é a avaliação de desempenho que entra aí, né? E para ele perceber quais pontos ele precisa melhorar, ou então se ele está, né, fazendo o serviço dele corretamente, se ele está no caminho certo. Tá? Isso é uma automotivação. Nem sempre a motivação ela vem, né, do aumento de salário, né? Vem também de ter esses feedbacks, né? Nayara, uma pergunta até que me surgiu agora. Quando vocês, né, realizam essa avaliação, esse feedback
da avaliação de desempenho, são vocês que fazem ou é o gestor? Que dá a devolutiva para o colaborador? A devolutiva é o próprio psicólogo, até porque para preservar esse sigilo, né, do colaborador. Na avaliação do desempenho, quem Exato. faz o feedback é o psicólogo. É o próprio psicólogo. Muitas vezes esse feedback ele pode ser feito em forma de palestra. Então ele nem precisa pegar uma pessoa por uma. Né? Ele pode fazer isso numa forma de palestra. Então, por exemplo, é que existem vários tipos de avaliação, né? Então tem a avaliação 180, 360, todos esses tipos. Então, determinando o tipo de avaliação que você vai fazer, e aí isso também vem de um diagnóstico, né, de uma maturidade, qual é a maturidade que essa equipe tem para receber feedback, porque muitas vezes a equipe não tem uma maturidade. Por isso que eu perguntei, porque quando a gente fala de dar um feedback depois de uma avaliação de desempenho, já imagina assim, vai dizer se eu sou bom ou sou ruim. É uma crítica que vai vir, o medo, né? Por isso que eu perguntei se é o gestor ou se... Hoje em dia a gente ainda fala feedback, porque é um conceito mais usado, mas hoje em dia a melhor palavra para isso é feed forward. Porque o feedback ele está relacionado ao passado. Então o feedback ele vai vir falando assim, olha, querido, você tem que melhorar aqui, você tem que melhorar ali, a empresa vai melhorar assim também, para a gente se ajudar, né? E o feed forward ele vem para falar de um futuro. Então isso é muito mais importante, né? Então, em vez de você focar no passado, você fala assim, olha, querido, você precisa melhorar isso, isso, isso e aquilo, você vai dizer assim, olha, para o nosso futuro ser melhor, nós podemos fazer o que com isso? O que com aquilo? Né? Então, a abordagem ela é extremamente diferente, ela vai trazer uma inovação e ela vai tirar um pouco aquele cargo da negatividade do feedback. Porém, algumas organizações ou algumas equipes têm um funcionamento diferente e aí o feedback precisa ser utilizado para rever situações. Né? Mas, hoje em dia, o feed-forward ele é mais usado, ele é mais eficaz, digamos assim. Né? Ele causa menos embaraços, assim. Mas resistência dependendo também, né? Porque a pessoa já vai bem resistente quando tem, nossa, avaliação de desempenho. Todo mundo já levanta o olhinho. Tem né? algumas empresas que é o gestor que faz a devolutiva, mas é porque a própria pesquisa de clima é feita junto com esse gestor. Né? Então, na hora do feedback, é o gestor, o psicólogo e o colaborador. Né? Porque também tem algumas pesquisas que fica claro, né? Então o cliente ele sabe que ele vai ser analisado tanto pelo gestor, quanto pelos pares, quanto pelas pessoas subordinadas a ele, né? Então, se isso for claro, se for um consenso do dono da empresa, olha, pode ser aberto, aí a gente faz aberto. Mas se é uma empresa que tem uma equipe mais complicada, que talvez seja necessário um sigilo, porque as pessoas não têm maturidade, aí a gente fecha e controla o processo inteiro, né? Muito bem. Nós estamos aqui hoje com dois convidados especiais, a Nayara, né? Carnaúba, está aqui conosco, é psicóloga, e o nosso Renato Braz, Renatinho Braz aqui com a gente mais uma vez, e as nossas queridas lindezas Fátima Batista e Letícia Goulart. Hoje nós estamos abordando o tema que é a psicologia na organização, né, numa empresa, né, um trabalho, e também a psicologia, né, na clínica, né, no consultório. E quem vai falar um pouquinho sobre essa questão de consultório aqui é meu amigo Renato Braz, que está lá, já está fazendo alguns atendimentos até em casa. É isso, Renato? Você tinha falado que você faz atendimento quando há necessidade da pessoa não conseguir se locomover, o psicólogo vai até a casa desse paciente. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona a clínica, né, o consultório, e se lá é só terapia. Então tá. A psicologia clínica ela é um pouco bem diferente da psicologia organizacional, porque a gente trabalha com uma demanda mais centrada. Então, por exemplo, a pessoa vem com determinadas queixas, daí a gente entra com anamnese para avaliar como a pessoa está, e dependendo de como a pessoa está, a gente faz um psicodiagnóstico, e em cima desse psicodiagnóstico a gente trabalha com testes, com avaliações, para que a pessoa consiga perceber onde ela está com problema, onde ela está com dificuldade, para que ela mesma possa ver onde ela tem que melhorar, onde ela precisa corrigir. Então a psicologia clínica trabalha também muito com, às vezes, trabalho com atividades centradas, dependendo da situação. E essa questão de ir nas casas, a gente chama de atendimento a domicílio.
que é quando a pessoa não consegue se locomover até a clínica, quando a pessoa não consegue ir até o nosso consultório, a gente vai até a pessoa para facilitar o acesso. A pessoa se sente mais à vontade na própria casa, se sente à vontade para falar do problema, se sente à vontade para expor aquilo que ela está sentindo. Então a gente nomeia como atendimento a domicílio. Ô, Renato, tá muito na moda hoje falar em terapia, né? Vou fazer terapia. Tem até música que fala sertanejo. Você fala do marido, da mulher, vou fazer terapia, porque ele não consegue esquecer. E aí, qual que é a diferença, né, do atendimento clínico? O atendimento clínico é uma terapia? Tem uma diferença nessa questão? É só terapia? Como é que é? Como é que funciona? O atendimento que você faz lá, por exemplo, é uma terapia, é isso? Então, na clínica tem vários viés. Tem a psicoterapia, a gente tem orientação vocacional, a gente trabalha com psicodiagnóstico, avaliação psicológica. Então tem vários vieses. Então a gente trabalha com a demanda que chega até a gente. Então não é só terapia, não é só psicoterapia. Tem várias formas de trabalhar na clínica. E como você falou no começo, era muito visto terapia, porque no começo quem tinha acesso era só quem tinha mais poder aquisitivo. Então por isso que quando falava terapia, a pessoa já via, nossa, essa pessoa deve ser rica, deve ter posses. Não, mas porque antigamente só quem tinha poder aquisitivo conseguia ir até a clínica, conseguia pagar uma terapia. E hoje não, hoje tem várias clínicas que fazem pacotes mais acessível, menores, né? Mais acessível. Tem áreas sociais também que custeiam essas terapias, então hoje está mais acessível para o público. Olha aqui, dá um detalhinho aqui, Wagner. O psicólogo também tem que passar por terapia, viu? É o que mais precisa. Né, é o que mais precisa, né, o Renatinho aqui, ó. Fez aqui uma... Auriculoterapia. Aí, ó, tá vendo? Eu já fiz isso daqui já. Coloca a agulhinha aqui, ó. Pronto, né? E vai lá e tira o estresse, né? As coisas que estão te atrapalhando na sua vida aí. Você que tá estressado, você que tá aí triste e tudo, né? E vai embora, tá vendo? Né, Fátima? Você também faz isso também, essas terapias? Tem que fazer terapia, né? Psicoterapia, né? Na verdade, eu faço. Mas é sério agora, deixa eu falar pra vocês. Vocês absorvem tantas questões, né? Das pessoas que procuram um psicólogo. Aqui o detalhinho aqui, ó. Mostra lá o detalhinho aqui. Vira aqui, ó. Isso, lá. Olha a orelhinha dele, que lindo, ó. Do Renato Braz aqui, ó. Limpou, viu? Né? Tô fazendo até um carinho aqui, ó. Olha lá, carinho. Ainda bem que eu tomei banho hoje. Mas essa questão, a gente tá brincando aqui, mas a questão, vocês absorvem tanto casos, né? Vamos falar assim ou não? Tanto casos aí de pessoas, né? São vários viés, como o Renato falou aqui, né? Tem a questão de algum problema emocional, problema psicológico, problema de relacionamento, né? Grande mesmo. Essa questão da depressão, que é fantástica. Eu estou assistindo todo domingo e é maravilhoso essa questão a forma como está sendo abordada a depressão, né? Então, na verdade é recomendado, né? Todo psicólogo ele precisa fazer terapia, né? Da abordagem da maneira que ele escolher. Supervisão em alguns casos, né, para dividir o caso com alguém mais experiente, para trocar também informação. Então, o psicólogo também precisa se cuidar. Então, o legal da nossa profissão é que a gente sempre tem esse incentivo, né? A gente cuida do outro, mas a gente nunca pode abandonar o autocuidado, porque a psicoterapia, até você perguntou, né, se tem alguma diferença. Normalmente a gente prefere falar psicoterapia, porque existem também as terapias holísticas e às vezes causa um pouco de confusão. Então, cada um tem a sua função, tem a sua abordagem. Então, até que a gente comenta às vezes da terapia que o padre fazia lá na igreja, né? Terapia de regressão. É uma terapia. A psicoterapia é diferente, né? Porque aí é mais voltado mesmo para o psicólogo, mas cada uma tem as suas qualidades também, como eu falei, a sua função. Então, o psicólogo ele precisa também fazer essa psicoterapia, que é se tratar, se cuidar. Porque saúde mental é uma saúde como outra qualquer, né? Então, se eu tenho um problema se eu quero cuidar do meu coração, eu preciso fazer algum tipo de tratamento, né? Manter uma alimentação saudável, atividade física, enfim.
para a saúde mental é a mesma coisa. Eu preciso cuidar, eu preciso manter ela em dia. E quando a gente fala da psicoterapia, Ricardo, existem várias vertentes, como o Renato falou. A psicologia domiciliar, o atendimento domiciliar é algo que é muito usado pelos psicólogos. Eu também realizo com os pacientes que são idosos, que estão acamados e acabam tendo algum tipo de depressão, ou pacientes que têm algum problema de coluna, alguma osteoartrite, osteoartrose, alguma coisa que impossibilita esse deslocamento desse paciente, e a gente vai até o domicílio. Mas só queria ressaltar que precisa ter alguns cuidados, né? Porque, como a Letícia falou, existe o sigilo do atendimento. E quando você está numa residência, você fica muito mais exposto. Então, quando você combina, né, você vai lá, faz um contrato terapêutico de um atendimento domiciliar, você precisa ter certeza que naquele momento, no cômodo onde vocês vão estar, se é o quarto, se é a sala, vocês vão estar sozinhos. Se não vai ter ninguém no quarto do lado. Por quê? O sigilo é muito importante. Por mais que os pacientes idosos, principalmente, eles às vezes preferem, porque eles ficam mais confortáveis, mas tem que tomar bastante cuidado. Os filhos, às vezes, que contratam, né? Uma senhora que eu atendi foi o filho. O combinado era ele sair de casa. Eu falei, você vai sair, vai ficar eu e ela. E aí a gente fazia o processo terapêutico. E teve uma vez até que é engraçado, vai ter um paciente que a Letícia que me encaminhou. E foi engraçado que no final do atendimento com ela, o filho veio e falou, e aí? Como foi? Foi ótimo. Não, mas assim, o que ela disse? Entre eu e ela, o que ela disse. Aí eu sentei com o filho, já tinha explicado isso para ele do sigilo, mas eu acho que ele não entendeu. Aí voltei, sentei, conversei com ele e falei que não. Então, é uma vertente também, assim como a psicologia online também, atendimento online, que é algo que está crescendo também, que a gente também pode aplicar, mas sempre tomando muito cuidado com o sigilo. Porque não pode, né, de forma alguma, que uma outra pessoa, uma terceira pessoa, ouça o que está sendo discursado ali. Então, a psicoterapia foi até o que a Letícia comentou, que empresa não tem como fazer. As paredes têm ouvido, né? Agora, quando a gente faz domiciliar também, tem que sempre tomar bastante esse cuidado, deixar muito acordado esse contrato terapêutico, tanto com o paciente quanto com os familiares. Muito bem, esse é o programa Psicologia Explica dessa quarta-feira. Estamos aqui ao vivo com temas importantes aqui, né? A psicologia na área da empresa, organizacional, enfim, né? Todo mundo gagueja, Quem né? nunca, né? Renato? E a psicologia na área clínica, né? Do consultório. E para falar um pouquinho, eu tenho até uma perguntinha aqui, manda aqui um grande abraço. Tio Oswaldo Pazin, tá lá em Franco da Rocha, lá na Vila Bazu. Fez uma perguntinha até bacana aqui, ó, e eu vou pedir aqui para Nayara nos responder aqui. Qual seria a importância, Nayara, do gestor no acompanhamento de um empregado que tem um acompanhamento com um psicólogo? Entendeu? Novamente, por favor. Vou Não, repetir. porque... Qual seria a importância do gestor no acompanhamento de um empregado, Do apoio. né, do apoio, que tem um acompanhamento com o psicólogo? É importante que o gestor acompanhe esse funcionário? É mais ou menos essa questão. Você diz no atendimento do psicólogo com o próprio funcionário, né? O gestor é importante estar ali presente? Sim, muito, né? Até por conta de perceber, né, como que pode ser melhorado aquele clima, né, a organização. Então, acompanhando no sentido, né, de percebendo o que precisa ser melhorado, mudado, né, ou não, assim, diferenciando, né, do atendimento individualizado, né, na clínica, que isso já é sigiloso mesmo, como foi falado. Mas é importante que ele tenha esse acompanhamento, sim. Legal. Bom, a gente está falando aqui de empresas, né? E aí tem muita gente assistindo a gente, tem tua empresa, mas fala assim, mas qual o momento que eu acho que é necessário ter um psicólogo na empresa? Em que momento, né? Boa pergunta, então. Não existe um momento específico, né? Na verdade, ele pode querer melhorar, né, a organização, melhorar a gestão, a interação entre o colaborador e o gestor, a relação entre todos, né, como um todo mesmo. Mas também pode perceber algum conflito ou muitos afastamentos por doenças ocupacionais, faltas, né, muitas faltas.
consecutivas de funcionários. Também analisando o turnover, né, ele pode, percebendo a partir daí, é importante ter essa visão, né, para poder até consultar um psicólogo organizacional. Então, o psicólogo ele pode ajudar nesses processos. Quando que a empresa pode contratar, então, no caso, um psicólogo? Quando? Então, quando ela percebe essa necessidade, né, de melhorias no ambiente, de relacionamentos. De relacionamento entre todos, né, entre gestão, entre equipe. E assim, caso ele queira mesmo melhorar, mesmo que não tenha ali ainda um problema, né, pode ser aquela questão de você antecipar, né, o cuidado, né. Legal, bacana. Bom, Renatinho, tem muita gente lá, Renato? Atualmente, particular, não. Estou com, acho que 2 ou 3 pacientes. Legal. O Fátima, Letícia, Nayara e o Renato aqui. Vamos responder essa perguntinha aqui, né? Todo psicólogo ele atende da mesma forma? Tem uma... Não. É só você olhar pra mim e pra Letícia. Um Diferente. sonoro não. E aí, Renato? O que você acha? Cada psicólogo tem sua peculiaridade. É claro que a gente segue umas linhas de abordagem, por exemplo, o TCC, psicanálise, humanista, mas acredito que cada psicólogo, apesar de ter uma linha de raciocínio, acho que cada um tem a sua peculiaridade na hora de atender. Essa questão é bem individual, né? Porque na faculdade, Ricardo, é até estranho, a gente é forçado a escolher uma abordagem. Tem que escolher. É traumático esse momento. Muito. E aí, você é Freud ou é Jung? Jung não. Você é Freud ou é Becker ou é behaviorista? Não lembro o nome dos outros. Skinner, perdão, comportamental, perdão. É que nunca foi meu... Né? E você escolhe. Então, deu pra perceber que a gente escolhe. Eu escolhi mesmo. E assim, quando você tem essa questão, você vai por identificação, né, de forma de análise, de avaliação. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito da psicanálise, né? Eu gosto de pensar... para mim faz muito sentido a questão do inconsciente, do ato falho, dessa questão de que muita coisa é pulsão, é desejo. Então, para mim, faz muito sentido. Então, quando eu olho para um paciente... Eu consigo fazer essa análise muito mais fácil do que quando eu tenho que avaliar um comportamento apenas isolado, né? E você acaba até não dominando muito a outra área. Ao mesmo tempo, quando você está na clínica, você tem o seu jeito de atender. Então, tem psicólogo que é mais sério, tem psicólogo que é mais descontraído, tem psicólogo, até hoje estava conversando lá no hospital, tem psicólogo que é mais bravo, tem mais técnico, né? Então, eu estava conversando com a outra psicóloga lá, com a Fernanda. A Fernanda é tipo de... Fer, beijo. Ela é um tipo de psicóloga que ela acolhe o paciente, né? Ela é bem carinhosa. Eu já sou mais pontual, de e aí, vamos embora, né? Vamos mudar, né? Então eu sou mais assim de, né? Ao mesmo tempo, eu sei que eu sou carinhosa com os meus pacientes, mas, porém, eu sou aquela que incentiva mesmo mais mudança. A Fernanda também, mas é do jeito dela. Então, cada um tem uma forma. Tem a abordagem e tem o seu esquema, o seu jeito, né, a sua personalidade que influencia na forma de atendimento. Contando... Acho que você é mais dura, então? Não sou mais dura. Eu acho que eu sou mais assertiva. Mais objetiva. Eu sou mais assertiva. Né? Eu impulsiono meu paciente a ter mudanças e eu cobro isso dele. E os meus feedbacks é muito assim. Mas e aí, você viu isso? E aí, o que você vai fazer? Não muito. Nayara, como que você atende no seu consultório? Então, né, tudo é muito particular, né? Como foi falado, existe a abordagem, né? Então a gente segue, né, uma linha terapêutica mesmo, né? Que é de conhecer, né, entender as demandas desse paciente. O psicólogo, lembrando, ele deve agir pela neutralidade, né? Ele não fala, então, você deve fazer isso, né? Você deve se divorciar, né? Você deve... Nossa. Ele não interfere, né? Isso é verdade. Então, mas você pontua, né? Mas você percebe isso, né? E talvez você vai mostrando alguns comportamentos que estão ali distorcidos, né? Algumas crenças que estão distorcidas, né? E aí você vai pontuando, fazendo com que ele mesmo perceba e enxergue. Psicólogo não dá dica, nem conselho. Que fique bem claro isso. Nem conselho, guiada. Né?
Adoro A essa gente palavra. não dá conselho, Você a dá gente... conselho, não, Renato? Nem de graça. Eu acho que deveria comprar um carro verde, porque combina com seus olhos. Não, a gente não faz isso. Você quer comprar um carro, mas... Né, É muito bom saber. o que traz né, a isso para forma que você? Você vai vocês levar. atuam. Quem responde na terapia é o paciente. A gente sempre acolhe e joga para ele de novo, né? A questão que ele trouxe e aí, mas o que Vocês você acolhem a bagunça, organiza e manda de volta. organiza e manda de Devolve. volta. Ou É, seja, tá vendo? responde sempre com a pergunta. Que legal. Tanto que que no- bacana. no E fim- você, Lê? Ai, deixa ele falar, tadinho, tava falando. Cortei você, Renato. Tanto que no final das sessões, os pacientes falam assim, obrigado pela ajuda. Eu costumo dizer, não, foi você que escolheu, decidiu se ajudar. Eu só devolvi pra você como estava. Exatamente, Muito exatamente. bom. Ah, Letícia vai então, atender né, você gente? aquele sorrisão no rosto. Eu até queria ler aqui que eu vi um comentário do Carlos Roberto Cera. Um mandou uma abraço, perguntinha aqui, Carlos. Você é um fofo, né? Carlos é uma pessoa muito incrível, muito Ele incrível. falou assim, ó, boa noite, gostaria de parabenizar os profissionais presentes, ó. Obrigada, Carlos. agradecemos. E ele Obrigada, pediu que a Carlos. gente abordasse as diversas correntes da psicologia como linhas. Programa que a gente quer fazer, né, Fátima? Então a gente tá mantendo um suspense, Carlos, não vai ser dessa vez. Segura aí, segura a emoção, cara. Segura a emoção, Carlos. Mas assim, a gente vai fazer um programa só sobre isso, que é do nosso interesse. Inclusive, eu acho que quando eu recebo um paciente na clínica, a primeira coisa que eu falo para ele é a abordagem que eu trabalho, mais ou menos como ela funciona. E a frase final é sempre assim, olha, se você não gostar do atendimento que você teve aqui, não desista de procurar ajuda. Porque, de repente, o atendimento que você teve aqui, você não vai se identificar por causa da abordagem, você não vai se identificar porque a psicóloga raspa o cabelo, porque ela dá risada, ela tem humor negro. Então... É Brincadeira. verdade. Tô com medo. Mas dependendo, né? Eu falo brincando, mas isso é muito sério, porque dependendo, você pode não se identificar com o psicólogo que você está sendo atendido. Você pode achar que todos os outros psicólogos atendem da mesma forma. E como o Renato falou, é uma peculiaridade, cada um atende de uma forma. Bom, minha forma de trabalho, eu trabalho com a cognitiva, que eu já vivia a cognitiva sem conhecê-la. E aí, depois que eu vi que tinha uma abordagem que era assim, eu fiquei... Oh, meu Deus! Foi um êxtase, né? E eu adoro a cognitiva porque ela é bastante dinâmica, ela é bastante didática, né? Então, para mim, faz o meu coração vibrar mesmo, é uma coisa que eu gosto, é uma abordagem que eu gosto muito. E o que eu costumo dizer sempre para os meus clientes, tanto na área organizacional quanto na área da terapia, é que o trabalho do psicólogo é muito sério. Eu levo o meu trabalho muito a sério, mas eu não sou séria. Né? Porque eu acho que é muito chato, de repente, você... Não com pessoas sérias, tá? Entendam o que eu vou dizer. Mas eu acho que é muito chato, às vezes, você ter uma pessoa que ela que ela pareça para você algo mais impositor, algo mais divino, né? O ser suposto saber. Eu acho que isso é muito intimidante. Coisa politicamente correta, né? E eu acho que o psicólogo, ele justamente ele está no caminho oposto disso, né? Então a gente tem esse estigma de ser o ser que supostamente é perfeito, né? Como se o psicólogo fosse intocável ali, né? E a gente tem esse estigma de ser assim. Obviamente, nós não somos assim, né? Ninguém é assim. E então eu acho que brincar, rir, obviamente nos momentos certos, obviamente tem dia que não dá para brincar, tem todo um trabalho muito sério, né? Mas eu acho que aproximar as pessoas faz esse processo ficar mais confortável, né? Porque é difícil falar de si mesmo. As pessoas falam muito de terapia, até brinco com os clientes, eles falam assim para mim: nossa, eu não sabia que era tão difícil. Aí eu falo brincando assim, faça terapia, eles disseram. Vai ser legal. Né? Vai se sentir bem. E você vai adorar. E realmente não, porque a gente confronta, a gente olha justamente para aquilo que a gente não quer olhar. Né? A gente olha para as nossas disfunções, a gente olha para as coisas que a gente tem que melhorar. Né? E acho que a Fátima pode falar muito mais do que eu na questão de ego, porque ela é da psicanálise, né? Mas a gente tem uma defesa egóica, a gente não quer olhar para essas coisas. Por isso a gente vive a vida que a gente vive, né? Então é um desconforto, você tem que sair da sua zona de conforto, né? Então a Fátima falou assim, eu sou brava, eu meio que dou umas cutucadas. Eu Não, eu também. não disse que eu sou brava, eu disse que eu não sou brava. Todo mundo fala que Eu sou brava. também. Falou sim. Mas eu sou. Esses dias até foi muito engraçado que teve um paciente que falou assim pra mim, nossa, doutora, me ilude.
você não me paga pra eu te iludir, né? Então eu acho que é importante. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Então eu acho que é importante você lembrar disso sempre, né? Cada terapeuta tem a sua peculiaridade, cada profissional da psicologia trabalha numa abordagem diferente, então as opções são infinitas, né? Então, isso que eu acho que é mais legal. A psicologia ela é muito ampla, né? Se você não gostou desse tipo de abordagem, você pode procurar outra, né, que você talvez vai se identificar mais. Né? E isso que a Letícia falou é muito importante. Eu acho que o setting terapêutico tem que ser um lugar... Setting terapêutico. Tem que ser um lugar que o paciente se sinta acolhido. Que ele consiga relaxar. A gente tem o divã por isso, né? O paciente tem que deitar, tem que relaxar. Falar de si não é fácil, entrar em contato. Estava conversando com a Lilian, que vai entrar daqui a pouquinho. Antes de começar, a gente falou sobre isso, né? Como eu trabalho com emagrecimento, poucos pacientes têm aí. Hoje está melhorando, mas ainda existe muita resistência de procurar um psicólogo para uma questão de emagrecimento. Por quê? É mais legal entrar no blog e ver lá uma dieta radical para fazer. Porque com o psicólogo, um tratamento de emagrecimento, você vai ter que encarar os seus conflitos, olhar de frente, olhar realmente o que está trazendo aquela compulsão. E a gente não quer. A gente quer ficar na superfície. Né? Então, a psicologia... ela faz com que você aprofunde, nem sempre aprofundar é o que você quer. Aí vem o ego com as defesas dele. Então, eu não consigo pagar, ou então chega atrasado, ou então começa a resistir. Tem paciente que chega no consultório e fica mexendo no celular o tempo todo. Ok, vamos lá, esperar o seu tempo, né? E aí... E tem a questão do imediatismo, né, Fátima? Essa tem, questão de, não, eu vou lá, vou passar com a Fátima, porque ela é linda, tá lá na Top TV On, Obrigada. toda quarta-feira, e ela vai resolver essa minha questão. Mágica. E assim, só que eu quero para que resolva amanhã. Mas sabe o que é gostoso, Ricardo? Ao mesmo tempo que eles chegam com essa demanda, né? Então eles vêm com aquela ansiedade e querem sair bem. Eles saem bem. Não sei vocês, né? Tem hora, juro por Deus, a gente está numa dinâmica que o paciente ele vem, ele desabafa, ele fala, e você só ouve. Remedia um pouquinho ali, mas você só ouve. E no final ele fala para você assim, nossa, foi tão bom hoje, obrigado pela sua ajuda. Você fica assim, nossa, não fiz nada, só ouvi, né? Só que assim, é mágico, é um negócio muito gostoso. Mas tem que tomar só um pouco de cuidado, porque os pacientes, normalmente em terapia, ainda mais quem tem depressão, eu tenho alguns pacientes que têm esse perfil. Quando começa a melhorar os sintomas, que aí é bom, porque a gente vai conseguir investir mais, vai conseguir investigar, vai conseguir fazer análise mais profunda, tentar descobrir o motivo, ele foge. Então, eu melhorei os sintomas, que inicialmente a gente trabalha realmente a melhora de sintomas, para a gente conseguir até abordar mais intimamente esse paciente. Aí, quando ele melhora, ele para a terapia. E isso é muito negativo, porque tem uma paciente minha, mesmo que eu falei isso para ela, quando estiver bem, aí que você tem que vir. Porque aí você vai ter suporte psíquico, vai ter suporte mesmo para aguentar a terapia. O que a gente vai ter que falar dos assuntos que você não gosta, que você não quer tocar naquele assunto. Né? E tem paciente que foge. Então é importante lembrar isso também. Quando está se sentindo bem na terapia, mantém. No dia que saiu ruim também, mantém. Porque tem dia que você sai... Para acontecer coisas boas, precisa acontecer coisas ruins também. Faz parte do faz processo, parte do né? processo. E a questão do imediatismo é muito engraçada, né? Porque a pessoa vive X anos daquela forma e aí ela quer desmanchar isso tudo em um mês de terapia. Não vai, né, Não querido? Não vai. Era isso que eu falava para meus pacientes. Quantos anos você tem? Eu tenho 30. Falei, bom, são 30 anos. Eu acho que você merece mais do que 3, 4 horinhas, né? Para desenrolar tudo isso. Então são 30. Não tem como a gente, né, diminuir isso em 3 horas. A gente não deixa o Renato falar, coitado. Um monte de mulher falando aqui. Ricardo também fala, mas que o homem da cobra. Além de psicólogo, é mulher. Não, psicólogos são Tô me mulheres. acostumando. Eu tenho que aprender a me impor também. Eu tô na minha Isso aí, terapia Renato. aqui, viu? Virou uma discussão eu de acabei fazendo gênero. uma já. terapia, gente, da Fernandinha, mandar aqui um beijo pra ela. Toda quarta-feira eu passo com ela e é muito bom, né? Tem a terapia, tem a psicologia, enfim. E assim, é importante a gente relatar isso daí. Falar, poxa, o Ricardo passa, poxa, o Renato passa, poxa, a Fátima passa. Gente, não há nada de errado a gente passar no psicólogo. Aliás, faz muito bem, viu? Bem pra nossa vida, bem para nossos relacionamentos, bem pra nossa profissão, sabe? Você tem uma visão diferente da vida quando você começa a passar a fazer um atendimento psicológico, né? E com bons profissionais que te tiram a trave dos seus olhos. Coisas que você não conseguiria ver sozinho.
né? E é muito importante. Então, se você está passando por qualquer tipo de dificuldade, né? E a gente sabe que todo mundo passa por dificuldade, seja ela na parte financeira, na parte de relacionamento, na parte do trabalho, alguma coisa tem aí com a sua família, né? Coisas que até devia ter passado com o seu pai, com a sua mãe. É importante que você procure sempre a ajuda do psicólogo. Por isso que esse programa aqui é maravilhoso. É a sua terapia de quarta-feira de graça. Você não paga nada, viu? Tem que ver no médico aí, não precisa pagar não. Aproveitem. Aproveita, né, Renato? É isso aí. Renato e Nayara, que bom recebê-los aqui, né? Esse mês é o mês do psicólogo. Conta um pouquinho pra gente. O Renato já é prata da casa aqui, mas o que te chamou, o que te levou para a área da psicologia? Bom, a princípio, né, eu tinha uma visão da psicologia, né, antes de entrar na faculdade. Eu sempre gostei muito da parte comunicativa, eu sempre amei pessoas, por isso que eu falo, né, que trabalhar com pessoas, trabalhar com essas demandas, para mim, sempre foi muito prazeroso. E em alguns momentos, né, eu tinha a visão assim, antes de entrar na faculdade, o psicólogo ele dá conselhos, ainda quando criança, né? Muitas pessoas demoram a perceber o que gosta, o que quer ser. E eu, aos 10 anos, eu tinha decidido, eu quero ser psicóloga. 10 anos? Nossa, muito nova, né? Muito precoce, mas eu tinha essa visão, psicólogo é aquele que dá conselhos, é aquele que gosta de conversar. E aí, claro, né, ao longo do tempo a gente vai amadurecendo, vai conhecendo mais, né? E principalmente quando você entra na faculdade, a primeira coisa que te falam, você precisa ser neutro. E aí você vai percebendo, né, que as diferenças, como que lida, como que age. Então, eu sempre gostei, o que me chamou, né, para psicologia foi gostar de pessoas, de entender o comportamento, por que as pessoas agem do jeito que agem, né, por que as pessoas acreditam nisso, ou naquilo, ou não acreditam. Então, entender toda essa parte comportamental, para mim, sempre foi muito bacana. Eu acho legal também, viu, Nayara, você falar... Tem muita gente assistindo o nosso programa. Toda quarta-feira a audiência, né, vai crescendo. Tem os nossos telespectadores que já estão ali. Toda quarta-feira já vai lá e já conecta aí na internet. Uma dica sua para quem quer seguir essa carreira de psicólogo, que eu acho que é muito linda essa carreira. É uma vocação, é um dom, porque você ouvir as questões, as demandas que um ser humano traz dentro de si, né? E tentar absorver isso e tentar organizar isso para voltar para essa pessoa de uma forma que ela consiga entender, não é para qualquer um. Não mesmo. Então, a dica que eu dou é siga firme, né, nesses objetivos, porque muitas pessoas colocam um empecilho, mas psicólogo ganha vida como? Nossa, mas vai trabalhar aconselhando pessoas, né? Então, muitas pessoas se deixam levar, né, por essa negatividade. E a dica que eu dou é um curso muito árduo, muita leitura, te exige muito conhecimento teórico, né, e até prático. Claro que a prática você vai desenvolvendo à medida que você vai trabalhando isso, né, através dos estágios que tem na faculdade. Mas a grande dica é não se deixe desanimar muitas vezes pelas opiniões alheias, né? Você tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa bagagem de muita leitura, né, muito estudo, né, até mesmo durante a faculdade e pós-faculdade, né, porque você atende demandas diversificadas. E aí, quando você chega em casa, muitas vezes você tem que estudar sobre aquilo, você tem que reler, procurar artigos, né? Então, à medida que você tem toda essa bagagem, tem que ter muita leitura e tudo mais, mas é um curso muito rico, né? Que à medida em que você faz, você vai percebendo, né, muitas coisas em si também. Claro que a terapia é quem aflora isso, mas é um curso muito bonito, muito lindo. Renato. Muito bem. E você, Renato, conta pra gente o que te levou para a psicologia, né? E uma dica para quem está nos assistindo aqui, que quer seguir essa carreira de vocês, de ser psicólogo, né? O Renato aqui é psicólogo, atende aqui em Jordanese, gente, né? Vamos lá, Renatinho. Bom, como eu já falei em outros programas, eu entrei na psicologia por curiosidade mesmo, porque ao contrário da nossa colega aqui, na adolescência eu tive um contato traumático com a psicologia e eu não sonhava em fazer psicologia,
Mas aí eu entrei por curiosidade e aos poucos fui me apaixonando, fui vendo que é uma área que abrange muito e é uma área que eu podia ajudar pessoas, que meu objetivo foi sempre ajudar pessoas. E na psicologia foi onde eu me encontrei. Então, como foi dito, se você quer fazer psicologia, vai ter que se esforçar um pouquinho, mas eu acredito que os 5 anos ainda é muito pouco para muitas coisas que estão surgindo, várias doenças aparecendo, novas, abordagens novas. Então eu penso que 5 anos parece ser muito, mas quando você vê já passou rápido. E quando eu terminei, eu me peguei me perguntando, o que eu faço agora? Eu não tenho supervisão, ninguém para me ajudar, para me supervisionar, mas na prática você aprende a lidar, você aprende a ter o feeling, na prática você vai aprendendo a pedir ajuda, a estudar ainda mais. Então segue seu coração, não importa a profissão, seja psicologia, seja pedagogia, siga o seu coração, se é aquilo que você gosta, faça, porque aí quando você faz aquilo com amor, aquilo que você gosta, você faz com amor e o tempo passa muito mais rápido. E só complementando, né, além de passar muito rápido, né, pensando que muitas pessoas chegam na clínica e falam, gostaria de fazer psicologia, mas 5 anos, né, muito tempo. E aí eu falo, mas 5 anos vai passar de qualquer jeito, né? Verdade. Vai passar de qualquer jeito. Então, como você quer aproveitar? Fazendo o que você gosta, o que você ama, o que vai te trazer um prazer, né, a longo prazo, ou se deixando levar, né? Até mesmo pela negatividade, até por essa resistência. Uhum. E lembrando que é no mínimo 5 anos. Pelo menos. Fora especializações. Só graduação, é verdade. Vou ser bem Pós-graduação. sincero aqui, você vai estudar o resto da sua O vida. resto da vida. Isso aí. Mas é muito gostoso. Eu acho que é um descobrimento, né? Como acho que foi a Lei que falou. Você entender como funciona, né? Foi a Nayara, não lembro agora. O comportamento humano. Você aprende a respeitar as pessoas. Eu nunca mais julguei uma pessoa como eu julgava antes da psicologia. Então eu vejo uma pessoa, sei lá, eu vejo hoje uma pessoa brigando com o filho na rua. Nossa, olha que pai desnaturado. Não, eu já penso, qual que é a história desse homem, né? Não, o pior é que depois a gente não sabe onde está a chave do carro. Porque qualquer coisa a gente fica, mas por que é Por que assim? será que ele... Gente, ele deve ter sofrido algum tipo de trauma na infância. E o forno ligado. Ele repete o comportamento. Oh, meu Deus. Isso aí começa, né? E quando você assiste filme, então? Assistir filme, você fez análise de filme? Nossa, olha Super, só, né? gente. Rei Leão, você faz assim. Nossa, verdade, o Simba ficou muito culpado, né? Porque olha só, ele carrega hoje agora a responsabilidade da morte do pai. As músicas. Nossa, essa pessoa que fez essa música aqui é da TCC, gente. Né? Ou então tá depressivo, né? Nossa, então assim, as análises é automática, é triste. É por esses motivos que as pessoas falam, nossa, o psicólogo deve estar 24 horas analisando as pessoas, não é possível, não tem amigo, não tem família. Né? Mas tem hora que a gente desliga, que tipo, tá acontecendo tudo, você tá tão, sei lá, mas tem hora que tem coisas que chamam atenção. O que é patológico chama atenção. Eu namorar um psicólogo, nossa, meu Deus do céu. O Rafael adora. Ele falou que é maravilhoso. Ele falou que é maravilhoso. Acho que a gente estava até falando do psicólogo fazer terapia. Né? Obviamente as pessoas fazem terapia por motivos diversos e os psicólogos também. Mas eu acho que um dos meus desafios em terapia é justamente controlar isso, né? Então a gente tem assim 1 hora de programa e a gente causa vários insights, né? E vocês às vezes saem, espero que saiam pelo menos, né? Daqui ou do programa pensando, nossa, caramba, e isso e aquilo, é mais profundo do que eu pensei, etc e tal. E aí você imaginar que um psicólogo ele atende 8, 9, 10 horas por dia. Então assim, imagina esse programa 10 vezes, né? E aí você entra numa escala de conhecimento e de abertura de mente, digamos assim, que não tem volta. E aí, para você se conformar, você fala assim, nossa, né? Mas olha essa pessoa, vamos lá falar com essa pessoa, né? Eu acho que todo psicólogo ele acaba sendo um pouco inconformado, né? Ele fala, não, mas olha, aqui dá para melhorar, hein, Brasil? Né? Familiares que o diga, né? Deixa pra lá. É verdade. Muito bom, muito bom. Manda aqui um abraço pro Eusébio, tá lá no Pará, nos assistindo. Eusébio, grande abraço para você. Grande abração, obrigado pela sua companhia aqui. Bom, gente, tudo que é bom... Dura pouco. Dura pouco. Renatão, quero agradecer aqui então a nossa amiga Nayara Azevedo. Mentira, Nayara Carnaúba. Meus R$50. Tá?
Mandar aqui um beijo pra Isilda, uma grande amiga, colega, não. né? Essa Que é tia. É sua tia aí, ou não é sua tia? É minha Isilda? tia, um beijo, Grande tia. beijão pra você. A Isilda é Isilda uma Carnaúba. muito bacana, pessoa muito legal. E o Renato Braz, que veio aqui, viu? Agradecer a todos vocês que vieram aqui, tomaram um tempinho da sua agenda para poder passar um pouco dos seus conhecimentos para quem está lá, do outro lado da telinha, né? De repente, para um empresário que se interessou, opa, vou lá falar com a Nayara, quero ver como é que funciona, o que vai trazer para a minha empresa. Então, obrigado, Nayara, pela sua presença. Obrigado, Renato. Primeiramente, a Nayara aqui. Muito obrigada por vocês, né? Primeiramente pela acolhida, pela oportunidade de estar aqui, né? De estar disseminando esse conhecimento, né? De estar respondendo, né? Obrigada a todos que estão assistindo, também acompanhando aí. E espero vir mais vezes. Vai sim, se Deus quiser, né, Fátima? E você, Renatão? Obrigado, cara. Mais uma vez você está aqui, né? Fez aí a... Como é que chama esse negócio que eu esqueço, cara? Auriculoterapia. Eu faço aquele da agulhinha lá. Acupuntura. É bom. É da agulhinha, mas é pra você, viu, gente? Não vai fazer a agulha da sua mãe, não, tá? Não é isso, Renato? É isso aí. Não faço isso em casa. Não faça em casa. Bom, eu queria agradecer pelo convite mais uma vez, a terceira vez que estou aqui. Acho que estou enchendo o saco já, mas tudo bem. Nunca, jamais. E só para finalizar, quebrem o tabu de terapia é só para louco, terapia é só para quem pode pagar, terapia é só para os fracos. Não, eu penso que terapia devia entrar na lista de check-up. E você não faz check-up no médico, no neuro, faça check-up da mente também, porque faz parte do corpo. Então, coloquem na lista de check-up uma psicoterapia. Façam terapia. Legal. Sim. Fátima e Letícia, palavras finais. Palavras finais? Então vamos lá. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês, pela participação. Então, todo mundo que comentou aí, depois a gente vai olhar, a gente responde vocês, tá? Obrigado pela participação, obrigado aos convidados, né? Mais uma vez veio trazer muito conhecimento pra gente, informação. Já comentando que semana que vem tem mais Psicologia Explica, a gente vai estar encerrando, né, o mês do psicólogo, então vai ter mais psicólogo ainda aqui, falando de assuntos bem importantes. A gente vai falar durante a semana quais vão ser esses assuntos. E, assim, um assunto bem diferenciado até, né? Eu vou dar já uma deixa. Spoiler. Vocês que estão em casa, vocês conseguem imaginar o que uma psicóloga ela pode ajudar numa questão de aleitamento materno? Né? Uma mãe que acabou de ter bebê e precisa amamentar o seu filho. Você acha que uma psicóloga pode ajudar? Então, você que é mamãe agora, está amamentando, está com dificuldade na amamentação, ou você que está grávida e já está meio com medo, já colocaram na sua cabeça que tem que dar mamadeira para a criança, que é algo ruim para o bebê. Mas, enfim, semana que vem a gente vai falar um pouquinho disso. A psicologia no aleitamento materno. Tá bom? Então, assim, tá tendo bastante informação, assuntos e outras vertentes aí da psicologia. Então, a gente nem imagina o quanto o psicólogo pode contribuir para a nossa qualidade de vida, tá? Então, grande beijo para todo mundo. Obrigada pela audiência de vocês e até semana que vem. Bom, e para encerrar aqui o Psicologia Explica de hoje, a Letícia, tem Letícia aqui, Letícia? Gente, desculpa, o Ricardo, ele tá hoje. Não, Mentira. Letícia, eu tô lendo aqui minha mensagem. Perseguição. Mentira, brincadeira. Gente, eu gostaria de agradecer a audiência de vocês, né? Sempre com a gente, sempre comentando, interagindo, participando. Isso é muito gratificante, isso faz a gente querer continuar muito, né? E sempre, toda semana e 2 vezes na semana. Mentira. Queria. É possível, mas não é tempo, possível. Mas gostaria de agradecer os profissionais que vêm aqui, né, com o coração aberto também. E gostaria de ressaltar, obviamente... É que, gente, vocês não sabem, mas a Nayara é minha irmã gêmea, que ela está muito tímida, mas ela dá risada igual eu. Vocês têm que ver. É que ela está fazendo a fina hoje. Mas pessoas que se interessaram pela área organizacional, empresários do meu Brasil, www.sintesedho.com.
né? www.fatimabatista.com. Isso aí. Isso. Não, organizacional não. Se for psicologia Renato, clínica, pode me ligar. Pode. Não, também. eu tô aqui fazendo o meu merchan, porque o pessoal não trabalha na área organizacional, senão eles iam me chutar aqui já. Chutar assim por debaixo da mesa. E lembrando que a Nayara trabalha com a gente lá na Síntese também. Então os canais de comunicação são os mesmos. Síntese para vocês conhecerem. Visitem a Síntese, gente. É um lugar muito fofo. A gente falando de setting terapêutico, até me lembrei. Teve uma cliente essa semana que ela me ligou e falou assim: nossa, eu tô muito nervosa, eu posso encaixar o horário hoje? E aí eu tinha horário na agenda, eu falei: não, pode vir e tal. E aí ela entrou na minha recepção, e aí como era um horário pós-almoço, eu tava arrumando algumas coisas, né? E ela entrou na recepção e ficou, né? E aí ela ficou, e aí ela ficou. Aí daqui a pouco eu chamei ela, né? Falei: vamos dela. Ela falou assim: ai, Letícia, eu queria essa recepção na minha casa. Né? E acho que esse é um feedback de setting terapêutico, né? Porque realmente é importante se sentir acolhido e coisa e tal. Gente, procurem um psicólogo. Eu vou parar de falar porque eu falo muito. Ricardo. Obrigado, Ricardo Pazinho. Letícia Goulart. Gente, vou terminar aqui o programa de hoje falando um pouquinho para você do que é a psicologia, de fato. É isso aqui, ó. Aí vai, agora vai. Que medo. Eu me importo com você. Talvez por isso eu tenha essa necessidade de dizer o quanto você é especial. Eu não tenho muito a oferecer. Bens materiais, experiências dignas de postagens lindas nas redes sociais. Mas eu tenho amor, carinho e cuidado. Eu me importo com você. Quero saber como anda o seu dia. Se você conseguiu esquecer um pouco dos seus problemas. Quero sempre buscar meios de te fazer brilhar. Um sorriso na alma. Com a sua alergia, né? Eu me importo com você com a sua alergia que aparece do nada. Com a sua noite mal dormida. Com o que aflige o seu coração. E eu só queria que você soubesse que vai passar. Que as coisas podem até não melhorar do jeito que você espera que melhore. Mas saiba que eu vou sempre me importar com você, sempre. E o desejo, né, de um profissional de psicologia. Se importar com você para que você possa melhorar, crescer, seguir a sua vida sem o peso das bagagens, né? Solte elas. Procure um psicólogo, um terapeuta, procure um profissional dessa área que vai te deixar leve, que vai te deixar livre e que vai te deixar cada vez mais feliz. Psicologia é isso. É o mês da psicologia aqui no nosso programa Psicologia Explica. A gente volta na quarta-feira que vem com mais convidados especiais e com você, que é o mais importante aqui. Aproveite, hein? Terapia gratuita toda quarta-feira aqui no Psicologia Explica. Grande beijo pra vocês, boa semana, gente. Até mais. Tchau. Transformar o maior número de pessoas e sociedades, contribuindo para um mundo e um futuro melhor, de pessoas felizes, realizadas e engajadas ao sucesso. Eu sou o Ricardo Benassi, diretor da construtora McLucer. Estamos aqui em Jordanésia, onde estamos lançando o empreendimento imobiliário. Apostamos muito na cidade de Cajamar, principalmente aqui no bairro de Jordanésia. A cidade mais procurada no setor logístico, isso aí atrai muitas empresas para a cidade. E atraindo empresas, com certeza gera muitos empregos. Gerando emprego, gera demanda no setor imobiliário para moradia. E aqui em Cajamar, a McLucer está construindo, posso dizer hoje, que é o melhor empreendimento de Jordanésia, um empreendimento com lazer completo, um apartamento bem dividido, são em média 50 metros quadrados, mas se você vir aqui visitar nosso apartamento decorado,
você vai ver que esses 50 metros quadrados são muito bem aproveitados, a arquitetura foi muito bem definida. E eu queria convidar você para vir visitar aqui o nosso empreendimento e desfrutar, quem sabe, daqui 36 meses de um apartamento padrão Maquilussa.